A guerra na Síria é tão complexa, abrangente e duradoura que é difícil definir até mesmo quando ela começa e quando ela termina. É difícil também descrever com precisão quais países participam ativamente dessa guerra, de que lado estão e quais são suas verdadeiras intenções. Para entender o que se passa agora neste que é um dos mais influentes países do Oriente Médio, é preciso recuar no tempo, até pelo menos o início da colonização francesa da Síria. No ano de 1920, a Síria passou a ser governada pela França. Toda a região do Oriente Médio estava sendo redesenhada de acordo com os interesses das potências europeias, e a França, como uma das vencedoras da Primeira Guerra Mundial, tomou a Síria para si naquele ano. Antes disso, a Síria era parte de um vasto império, o Império Otomano. Com a desintegração provocada após o fim da Primeira Guerra Mundial, permaneceu sob mandato francês por 25 anos. Essa situação só foi alterada depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945. A situação da França durante a Segunda Guerra foi muito peculiar. Uma parte dos franceses engajou-se na chamada resistência à ocupação nazista. Essa parte era encorajada por um célebre exilado francês, o general de Gaulle. Mas uma outra parte da França se rendeu e aceitou a ocupação nazista de Paris. Essa era a chamada República de Vichy, do general Pétain. Essa divisão fez com que a França do pós-guerra terminasse ao mesmo tempo vitoriosa e envergonhada. E um dos reflexos dessa vergonha nacional foi a retração da República de Vichy em relação ao seu mandato sobre países estrangeiros como a Síria. A Segunda Guerra terminou em 1945. Naquele mesmo ano, a Síria tornou-se membro da recém-fundada Organização das Nações Unidas. E no ano seguinte, em 1946, as últimas tropas francesas finalmente se retiraram. Outros países do Oriente Médio estavam passando pelo mesmo processo de independência. Buscavam todos eles firmar sua identidade e trilhar seu próprio caminho. Nessa busca, seguiram-se brigas internas, golpes e contragolpes. No caso da Síria, esse processo turbulento da independência só encontrou certo equilíbrio a partir de 1963, quando o partido Baath chegou ao poder. Compreender o baatismo é uma forma de compreender boa parte da história contemporânea do Oriente Médio. O baatismo é uma corrente política que defendia o nacionalismo árabe, rechaçava a interferência de potências estrangeiras na região e defendia o socialismo. O Baath emplacou seus líderes em dois países, na Síria, com Hafez al-Assad, que é pai do atual presidente sírio Bashar al-Assad, e no Iraque, com Saddam Hussein. No vizinho Iraque, o baatista Saddam Hussein foi derrubado, condenado e enforcado em dezembro de 2006, depois de ter passado 34 anos no poder. No caso da Síria foi diferente. A família Assad está há quase 50 anos governando. Hafez al-Assad assumiu em 1971 e comandou a Síria com mão de ferro até o ano 2000. Aí foi sucedido pelo filho, Bashar al-Assad, que venceu uma eleição fraudada e sem concorrentes, abrindo caminho para permanecer até hoje no controle do país. De forma geral, os Estados Unidos e as potências europeias não apenas toleraram líderes despóticos por todo o Oriente Médio, como também os protegeram, incentivaram e deram armas a eles durante décadas. Isso aconteceu com Saddam Hussein no Iraque, com Hafez e Bashar al-Assad na Síria e também com Muammar Gaddafi na Líbia. Esses líderes seculares, não religiosos, eram vistos como uma possibilidade mais moderada em comparação com líderes religiosos, como os ayatollahs, que em 1979 tomaram o poder no Irã. Mas não foi assim. Envolvidos em grandes massacres internos, esses líderes foram se tornando companhia tóxica para um Ocidente que queria cada vez mais petróleo e menos problemas na região. Saddam foi morto em 2006, Gaddafi foi morto em 2011, e foi em 2011 também que Assad esteve mais perto do seu fim. Naquele ano, uma série de protestos levaram à queda de presidentes autoritários e a mudanças de regime em países do Oriente Médio e do Norte da África. A onda de manifestações ficou conhecida como Primavera Árabe. Os ventos da primavera mudaram os governos da Tunísia, do Egito, do Iêmen e do Bahrein e arrancaram concessões importantes em mais de 10 outros países. Mas essa onda estancou na Síria, dando início à guerra que se desenrolou em seguida. A violência teve início quando Assad, cuja família já estava há 40 anos no poder, começou a reprimir os protestos populares que pediam mudanças políticas no país. O presidente sírio olhava ao redor e temia ter o mesmo destino dos líderes do Egito e do Iêmen, que acabaram depostos, ou ainda pior, Assad temia ser morto, como ocorreu com Saddam Hussein no Iraque e com Muammar Gaddafi na Líbia. Por isso ele redobrou a repressão. Não há cifras precisas, mas o relatório de 2016 da ONU, com base em dados de 2014, já falava em 400 mil mortos. Como em muitos conflitos do Oriente Médio, a religião nesse caso também tem um papel importante, mas de um jeito diferente. Assad é alauíta, uma corrente minoritária do xiismo. A mulher dele, Asma, é sunita. O casal foi educado na Europa, ambos são impregnados por uma cultura cosmopolita e nunca fizeram da religião um assunto de primeira ordem. O pai de Assad, Hafez, chegou a derrubar a exigência constitucional de que todo presidente sírio fosse muçulmano.
Para a família Assad, o mais importante era manter-se secular, não religioso. E esse é um dado importante para entender a guerra. Assad se mostra ao Ocidente como um líder moderado e secular que resiste ao que seria a pressão de fundamentalistas islâmicos. Os mesmos fundamentalistas islâmicos que assustam o mundo todo com o terrorismo. Um dos argumentos para reprimir os manifestantes de 2011 e para lançar uma guerra total contra seus opositores foi colocar todos eles na gaveta do chamado fundamentalismo islâmico e, assim, cacifar-se como o único capaz de combatê-los. É como se Assad dissesse: escolham eu ou eles. Com isso, diversos intelectuais, jornalistas, artistas, estudantes que criticavam Assad pacificamente começaram a deixar o país. O terreno do protesto social foi se tornando cada vez mais o terreno para quem estava apto e disposto a bater de frente contra as forças do governo fisicamente. E assim teve início em 2012, a etapa realmente aberta da Guerra Civil. Logo no ano seguinte, em 2013, Assad foi acusado de lançar um ataque químico com gás sarin nos arredores de Damasco. O então presidente americano Barack Obama advertiu Assad, dizendo que o uso de armas químicas equivalia a cruzar uma linha vermelha. A fala sugeriu uma ameaça de intervenção militar direta dos Estados Unidos, mas ela não aconteceu, pelo menos não naquele ano. Foi também em 2013 que o núcleo do que viria a ser o Estado Islâmico, ainda no vizinho Iraque, percebeu a oportunidade de expandir suas ações internacionais cruzando a fronteira com a Síria. Essa estratégia foi facilitada pelo fato de o governo sírio ter perdido o controle sobre vastas extensões do território. Uma vez cruzada a fronteira da Síria, o Estado Islâmico cresceu, se internacionalizou e se fortaleceu, controlando poços de petróleo, incrementando sua receita e recrutando cada vez mais membros. Foi na Síria e também no Iraque que o Estado Islâmico destruiu algumas das ruínas mais preciosas da antiguidade, algumas com mais de 3.000 anos. A entrada do Estado Islâmico na Síria e a violência extrema e mediatizada dos seus atos, com decapitações e outras execuções brutais televisionadas, levou americanos e russos a entrarem de vez na guerra. Os americanos montaram uma coalizão com pelo menos 6 países. Além de fornecerem armas, informações e treinamento aos rebeldes, eles também começaram, em 2014, a participar diretamente de grandes operações militares, dirigidas sobretudo contra alvos do Estado Islâmico. No ano seguinte, em 2015, os russos tomaram o mesmo rumo. Acompanhados sobretudo pelo Irã, eles também começaram a bombardear o Estado Islâmico, mas não apenas isso. A Rússia passou a atacar os grupos rebeldes e a proteger o governo Assad. O Irã é governado por um regime teocrata xiita que financia o grupo Hezbollah no Líbano e que passou também a apoiar Assad, ampliando sua influência geopolítica no Oriente Médio. O Nexo, aliás, tem um vídeo só sobre a história e o papel do Irã na região, vale a pena conferir. Mas com tudo isso, o conflito sírio passou a funcionar na lógica da Guerra Fria, com russos e americanos medindo forças por meio de atores locais. Essa internacionalização do conflito sírio levou a uma das maiores tragédias humanitárias do mundo. Mais de 5 milhões de sírios abandonaram o país desde o início do conflito. Dos que ficaram, 13 milhões dependem de ajuda humanitária para sobreviver. Os países ao redor, especialmente o Líbano e a Turquia, receberam metade de todos os sírios que fugiram da guerra mundo afora. Mas foi na Europa que a crise migratória provocou maior impacto político, dando combustível para uma extrema-direita nacionalista que fez do rechaço aos imigrantes, em geral, uma bandeira. O ano de 2017 marcou derrotas definitivas do Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Foi nesse ano que uma combinação heterogênea de forças proclamou vitória sobre os terroristas nas cidades de Raqqa, na Síria, e Mossul, no Iraque. Essa combinação de forças foi formada por iraquianos, turcos, americanos, rebeldes sírios, sunitas e xiitas, mas contou com a presença fundamental de um ator em particular, os curdos, um povo que reivindica a criação de um Estado próprio numa região que abrange parte dos territórios da Síria, do Iraque, da Turquia. Preocupados com a própria sobrevivência enquanto nação, os curdos construíram alianças heterodoxas, desempenhando papel importante em toda a guerra da Síria, mas recebendo de volta um reconhecimento ainda incerto. Em 2019, os Estados Unidos finalmente anunciaram a retirada de suas tropas da Síria, mesmo que com base num cronograma ainda errático. De um jeito ou de outro, todos proclamaram vitória. Assad por ter permanecido no poder, russos e iranianos por terem respaldado o presidente sírio, americanos, europeus, curdos, turcos por terem debelado o Estado Islâmico. Derrotados mesmo terminaram os civis, vítimas de uma das maiores crises humanitárias do mundo. E os rebeldes sírios, que não derrubaram Assad pela força dos protestos, nem pela força das armas. Gostou da explicação? Então dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. Nós temos uma série de vídeos que explicam a situação de países como a Venezuela, o Irã e a África do Sul. Confere lá e não deixe de acessar o site do Nexo Jornal.